Nosso planeta Terra, com seus 4,54 milhões de anos de existência, ainda guarda muitos segredos. Alguns desses mistérios são tão surpreendentes que desafiam o que acreditamos saber sobre nosso mundo. Desde fenômenos estranhos até civilizações perdidas. Vamos ver os 15 mistérios mais cativantes e desconcertantes que permanecem sem solução até hoje. Número 15. Civilização desconhecida na selva amazônica. Em 2010, a descoberta de um antigo complexo piramidal na selva amazônica do Brasil mudou completamente nossa compreensão da história da região. Essa descoberta destruiu a crença mantida por muito tempo de que a Amazônia era um deserto em grande parte desabitado. O sítio conhecido como Monte Grande revela a civilização sofisticada que prosperou na selva há mais de 3.000 anos. A pirâmide de 100 pés de altura foi detectada pela primeira vez quando a estação de Forres expôs parte do monte. Uma escavação posterior descobriu o complexo extenso com residências, praças, caminhos e paredes protetoras que cercavam a pirâmide central. No topo da pirâmide, os arqueólogos encontraram um espaço cerimonial provavelmente utilizado para culto, ao qual se acessa por uma escada central. A área é rica em artefatos, incluindo baixos relevos, ferramentas de cerâmica e conchas de caracóis, o que sugere que os caracóis tinham um papel cultural ou religioso importante na civilização. A maioria dos restos humanos encontrados em Roma estava coberta por camadas de conchas de caracóis, o que indica que os caracóis eram usados em rituais religiosos. A construção do sítio data de cerca do ano 1000 AC. O que desafia a suposição de que a Amazônia nunca havia sustentado sociedades complexas. A civilização provavelmente contava com dezenas de milhares de pessoas, com evidências de práticas pacíficas e poucos indícios de guerra. No entanto, por volta do ano 300 DC, as pessoas aparentemente desapareceram sem uma explicação clara, deixando seu destino final como um mistério. Esta descoberta notável obrigou os pesquisadores a repensar a história da América do Sul, mostrando que até mesmo regiões que se acreditavam inóspitas podem dar origem a culturas complexas e prósperas. Número 14. O mistério de Oak Island, uma lenda que não morrerá por mais de 200 anos. Oak Island, localizada na costa da Nova Escócia, Canadá, capturou a imaginação de caçadores de tesouros e entusiastas de mistérios desde 1975. Uma aventura de 100 anos e meio os atraiu para a ilha, convencidos de que um tesouro inestimável está escondido nas profundezas de seu solo. Apesar das inúmeras tentativas de descobri-lo, o tesouro tem se mostrado ilusório e as buscas já custaram a vida de 6 pessoas. A história começou em 1975, quando um adolescente, Daniel M. Guinness, notou uma estranha depressão circular na ilha. Isso levou a acreditar que ali estava escondido um tesouro pirata, o que provocou uma escavação exaustiva que resultou na descoberta de plataformas de carvalho e lajes bloqueadas a intervalos de 3 pés, sugerindo a construção de algum tipo de poço. No entanto, na ilha foram feitas centenas de tentativas para escavar mais, mas os poços ficaram inundados pela água do mar. Este rumor dizia que o tesouro continha joias de ouro piratas que pertenciam a Maria Antonieta, ou até mesmo artefatos sagrados como o Santo Graal ou a Arca da Aliança. Com o passar dos anos, a busca pelo tesouro se tornou mais avançada tecnologicamente. Foram utilizadas bombas a vapor, brocas e escavadeiras para decifrar o mistério, mas nenhuma teve sucesso. Número 13. A carne bovina do Kentucky lança um mistério do céu. Um mistério que cai do céu em um determinado momento. Algo estranho e inexplicável aconteceu em Kentucky, deixando os habitantes locais e os cientistas perplexos. No dia 3 de março daquele ano, os residentes do condado de Butte presenciaram um grande evento midiático que começou com uma queda do céu. Esta estranha ascensão durou vários minutos, com grandes pedaços de carne descendo e se espalhando por uma área de cerca de 100 metros por 50 metros.
A carne, que parecia ser de veado ou tordo, pousou na zona rural, enquanto uma mulher, a senhorita Lancruz, estava do lado de fora lavando roupa. Foi atraída para um lado incomum e amostras de carne foram coletadas para exame. Os cientistas locais rapidamente descartaram a ideia de que abutres ou outras aves tivessem regurgitado a carne. Alguns sugeriram que o encontro ocorreu devido à queda de um tornado ou uma tromba d'água, mas essa teoria não tinha muito peso dada a localização isolada. Outras explicações extravagantes incluem a ideia de que se tratava de um balão de ar quente, ou de um castigo divino. Embora alguns especulassem que o encontro poderia ter sido um maná caído do céu, apesar de várias teorias, a verdadeira causa do evento nunca foi determinada. O que tornou a situação ainda mais desconcertante foi a falta de ossos ou penas. Para aumentar o mistério, a chuva de carne de Kentucky continua sendo um dos eventos mais estranhos na mídia. Número 12. Um ser sobrenatural salva uma menina. A existência de fantasmas e espíritos tem sido tema de fascinação e debate durante séculos. Alguns acreditam que os mortos podem interagir com os vivos, mas os céticos continuam por aí. Um vídeo que parece oferecer um vislumbre de uma possível intervenção sobrenatural nas imagens. Vê-se uma menina de cerca de 8 anos caminhando pela rua à noite sem perceber que um carro se aproxima. Ela se coloca no caminho do veículo ao perceber o perigo e enfrenta o carro que a atropela. Ela se vira no último segundo para evitar ser atingida. Então, algo extraordinário acontece. Uma figura se move a uma velocidade impossível, acelera e empurra a menina para fora do caminho do carro, aparentemente salvando sua vida. Alguns acreditam que essa figura misteriosa é o pai da menina, sugerindo uma intervenção espiritual em um piscar de olhos. A figura desaparece na noite sem deixar rastro. O vídeo gerou polêmica, pois algumas pessoas afirmam que é uma prova real da intervenção de forças sobrenaturais, enquanto outras sugerem que pode ser um truque de edição inteligente. Independentemente da explicação, o vídeo levanta questões interessantes sobre a possibilidade de que os espíritos intervenham em nossas vidas. Poderia isso ser real? Um exemplo de um ente querido que nos cuida e nos protege mesmo após a morte. Ou há outra explicação na realidade? As imagens continuam a cativar os espectadores, borrando a linha entre o natural e o sobrenatural, e nos deixando com uma persistente sensação de assombro e incerteza. Número 11. Uma menina flutuando nas florestas russas. Um fenômeno estranho surgiu em uma floresta da Rússia. Um vídeo curioso que mostra uma menina aparentemente desafiando a gravidade. As imagens filmam uma área coberta de neve. A menina levita sobre o chão, enquanto sua mãe está de pé perto dela, e fica atônita enquanto a menina flutua no ar. A cena é tão incomum que deixou muitas pessoas questionando sua autenticidade. O vídeo foi capturado por um homem que passeava com seu cachorro pela floresta. O cachorro, aparentemente assustado e curioso, correu em direção ao local. A menina estava flutuando. O dono do cachorro a seguiu e a descreveu como suspensa no ar. Depois de observar por alguns momentos, a mãe e a filha rapidamente deixaram o local e desapareceram na floresta. Isso deixou o passeador de cães e outros observadores se perguntando o que havia acontecido. Algumas testemunhas especularam que isso poderia ser um truque de mágica, um efeito especial ou uma ilusão de ótica. Mas o vídeo continua sendo obscuro e inexplicável. Número 10. Poder de telecinese em ação. Uma força além de toda explicação aconteceu aqui. A ideia de habilidades sobre-humanas como a telecinese, a capacidade de mover objetos com a mente, tem sido há muito tempo um elemento básico da ficção científica. A maioria das pessoas acredita que fenômenos como este são uma fantasia. O incidente parece indicar a possibilidade de poderes inexplicáveis. Um desses eventos capturados em vídeo mostra uma jovem aparentemente usando teletransporte em uma intensa confrontação.
No vídeo, a garota está envolvida em uma discussão com dois jovens sem nenhum contato físico. Ela tenta empurrá-los com uma força incrível, fazendo-os colidir contra as janelas. A ação acontece tão rápido e com tanta força que deixa os espectadores se perguntando como isso poderia ser possível. Se o vídeo não tivesse sido gravado, provavelmente seria difícil acreditar no que alguns poderiam sugerir. O vídeo é produto de uma edição inteligente ou de efeitos especiais. As imagens continuam despertando curiosidade. Este vídeo desafia a compreensão dos limites do potencial humano e levanta a questão: o que poderia ser possível além do conhecimento científico atual? Número 9. Nova sinal e mistério cósmico ainda sem resolver. Em 1977, um misterioso sinal de rádio chamou a atenção dos pesquisadores que buscam inteligência extraterrestre. Esta explosão de energia, que veio da constelação de Sagitário, foi considerada como um dos indicadores mais fortes possíveis de vida extraterrestre. O sinal não é novo. Foi detectado em 15 de agosto pelo astrônomo Jerry Mann, que trabalha no radiotelescópio Big Arf da Universidade Estadual de Ohio. Enquanto revisava os dados, ele notou o aumento significativo e as leituras muito acima do nível esperado. O sinal, cuja frequência é de 1420 MHz, os erros estão associados ao hidrogênio, o elemento mais abundante do universo. Surpreendeu pela natureza incomum do sinal, que foi marcado com um círculo na impressão e assinalado com uma caneta vermelha, que mais tarde se tornou o nome icônico do sinal. Apesar de meses de observações subsequentes, o sinal nunca foi detectado novamente. A força incomum do sinal é uma faísca de origem inteligente que difundiu especulações a respeito. Alguns teorizam que poderia ser uma transmissão de um satélite que orbita a Terra, enquanto outros especulam que poderia vir de uma civilização distante tecnologicamente avançada. Alguns até se perguntam se poderia ser uma resposta à mensagem enviada ao aglomerado globular de estrelas. A fonte do sinal continua sendo um mistério. Número 8. O desaparecimento de Harold Holt. Em 7 de dezembro de 1967, o primeiro-ministro da Austrália, Harold Holt, desapareceu sem deixar rastro enquanto nadava em Chevy Beach, no mar de Portsea, Vitória. Holt, que tinha 59 anos na época, foi visto pela última vez nadando nas fortes ondas na companhia de amigos. Testemunhas relataram que o viram nadando em direção ao mar pouco depois de ele desaparecer do local, apesar dos melhores esforços de resgate, incluindo uma extensa busca aérea e marítima que durou 3 dias. O corpo nunca foi encontrado devido ao súbito desaparecimento desta figura política proeminente e às ondas de choque que ressoaram na Austrália. Muitos se apressaram a especular sobre o que havia acontecido. A investigação oficial concluiu que provavelmente Holt se afogou devido a um acidente nas águas turbulentas. O misterioso acontecimento lançou o país em uma agitação política e finalmente levou à eleição de John Gordon como primeiro-ministro em 1968. Ao longo dos anos, surgiram diversas teorias conspiratórias sobre seu desaparecimento. Alguns sugeriram que ele fingiu sua morte, enquanto outros especularam que foi assassinado pela CIA ou até mesmo sequestrado em um submarino chinês. Apesar das diversas teorias, a verdade por trás do desaparecimento continua sendo um dos mistérios mais duradouros. 6. O Blob, um som das profundezas. Em 1997, um som submarino inexplicável, conhecido como Blob, foi detectado no Oceano Pacífico, o que despertou intriga e especulação sobre suas origens. O som foi gravado por hidrofones da NOAA, colocados a quilômetros de distância, e não se parecia com nenhum outro som que já tivesse sido ouvido antes. Este zumbido de baixa frequência durou aproximadamente 1 minuto e foi tão intenso que pôde ser detectado em vastas bacias oceânicas. Seu pulso característico era único e nenhuma criatura imaginável poderia produzir um ruído assim.
Os sons que foram ouvidos deixaram os pesquisadores perplexos. Alguns especularam que o ruído poderia ser o resultado de uma atividade militar ou uma explosão submarina. Outros propuseram que poderia ter sido produzido por uma grande baleia ou uma caverna de gelo, mas a potência do som parecia estar além da capacidade de qualquer criatura conhecida. Uma teoria mais extravagante até sugeriu que o som poderia ter sido produzido por um monstro marinho massivo. Em 2012, os pesquisadores concluíram que o ruído provavelmente se devia à atividade sísmica e à plataforma de gelo da Antártida, sendo os terremotos a explicação mais plausível. A explicação científica dessa enorme criatura desconhecida que se esconde nas profundezas continua sendo uma teoria popular entre os criptólogos e os entusiastas do oceano. O blob continua alimentando a imaginação, encarnando as maravilhas inexplicáveis das profundezas marinhas. E o mistério constante dos territórios inexplorados dos oceanos. As águas profundas do oceano ainda guardam muitos segredos, e o blob continua sendo um símbolo desconhecido. Número 4. O navio Mary Celeste que desapareceu. Em 4 de dezembro de 1872, o navio mercante americano Mary Celeste desencadeou um dos mistérios marítimos mais duradouros da história. O navio, que havia partido da cidade de Nova York com destino a Gênova, Itália, transportava 1.700 barris de álcool industrial. Os membros da tripulação eram a esposa e o filho do capitão, depois de zarpar em novembro, um mês depois. O navio foi abordado pelo navio mercante canadense de Grácia. Quando a tripulação subiu a bordo do Mary Celeste, encontraram o navio em perfeitas condições, em perfeito estado de funcionamento e com abundantes suprimentos. Mas não havia sinais da tripulação nem de qualquer luta. Sob a investigação surgiram múltiplas teorias sobre o mistério de suas mortes, já que continuam sem solução. As teorias sobre o que aconteceu variam desde desastres naturais ou pirataria até explicações sobrenaturais. Alguns sugerem que uma explosão de álcool pode ter causado que a tripulação abandonasse o navio em pânico, enquanto outros apontam para uma matança, ou até mesmo ataques de monstros marinhos nos anos posteriores ao desaparecimento. Os investigadores modernos sugerem um cenário mais provável, o naufrágio ou a fuga da tripulação para escapar de uma situação perigosa. Mas ninguém pode assegurar o que aconteceu com o Mary Celeste e sua tripulação. Continuam sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do mundo. Número 3. O sudário de Turim. O sudário de Turim é um tecido de linho de séculos de idade que carrega a imagem tênue de um homem. Alguns acreditam que é o pano funerário de Jesus Cristo. O sudário mede aproximadamente 14,3 por 37 pés e mostra as impressões frontal e traseira de um homem com feridas consistentes com a crucificação. As origens e a autenticidade do sudário de Turim têm sido objeto de intenso debate e escrutínio. E foram realizados numerosos estudos para determinar sua antiguidade e a natureza da imagem. Os testes de datação por radiocarbono, realizados em 1988, sugeriram que o sudário foi feito entre 1260 e 1390 da nossa era, o que indicava que não poderia ser o pano funerário de Jesus. No entanto, pesquisas posteriores questionaram essas conclusões. Alguns cientistas propõem que a amostra utilizada para a datação por radiocarbono estava contaminada, o que poderia distorcer os resultados. O método exato pelo qual a imagem foi criada no tecido continua sendo um mistério, já que não foram encontrados vestígios de pigmentos ou corantes. Foram propostas inúmeras hipóteses, como o uso de reações químicas naturais, técnicas artísticas ou até mesmo a liberação de radiação. Durante o evento da ressurreição, o sudário de Turim continua a cativar e deixar perplexos os pesquisadores, servindo como um poderoso símbolo de fé e um enigma que desafia a explicação científica. Número 2. O manuscrito Voynich.
O Enigma Críptico do Manuscrito Voynich é um livro do século XV com ilustrações e uma escrita desconhecida que tem desconcertado estudiosos e criptógrafos por séculos. O manuscrito é composto por mais de 240 páginas, muitas das quais contêm desenhos de plantas estranhas, diagramas cosmológicos e o que parecia ser ervas medicinais. A linguagem utilizada no manuscrito é completamente indecifrável, sem conexão com qualquer alfabeto ou sistema linguístico conhecido. O manuscrito leva o nome do autor Wilfred Voynich, um livreiro polonês que o descobriu em 1912. Entre uma nova coleção de textos antigos, a datação por carbono do pergaminho situa a origem do manuscrito entre 1404 e 1438. Existem 3 teorias amplamente difundidas sobre seu propósito, e algumas sugerem que foi uma farsa criada por um autor desconhecido, enquanto outras acreditam que contém conhecimento esotérico antigo. De alguma forma, poderia haver um guia útil para as plantas que aparecem nas imagens, mas não coincidem com nenhuma espécie conhecida. Os criptógrafos passaram décadas tentando decifrar o texto dos manuscritos, mas o código continua indecifrável mesmo com tecnologia moderna, como a inteligência artificial. O texto resiste a todas as tentativas de tradução. O manuscrito continua intrigando os especialistas em linguística, história e criptografia, pois desafia toda explicação convencional em 2 dimensões. Em 2019, a Universidade de Yale disponibilizou o manuscrito online. O aumento dos esforços de colaboração coletiva para decifrar os conteúdos faz com que muitos especialistas ainda tenham a esperança de que o manuscrito possa um dia revelar segredos de identidade. Este manuscrito é um dos maiores enigmas não resolvidos da história. Número 1. O mistério do Stendek. O voo que desapareceu em 1947, o misterioso desaparecimento de um voo de passageiros chamado Sardusto, sobre as montanhas dos Andes na Argentina, tornou-se um dos casos mais misteriosos da aviação. O avião operado pela British South American Airways estava a caminho de Buenos Aires para Santiago quando desapareceu. A última mensagem transmitida em código Morse foi a palavra Stendek, um termo críptico e indecifrável que desconcertou os investigadores. Em 2 de agosto de 1947, o Sardusto estava se aproximando de Santiago quando enviou sua transmissão final. Não houve mais comunicações do avião e ele desapareceu na cordilheira. Os destroços da busca massiva pelo Sardusto permaneceram ocultos por mais de 50 anos, até 1998. Foi em 1998 que finalmente os destroços foram encontrados no glaciar coberto. O relatório revela que o avião colidiu com a encosta da montanha, mas o significado da mensagem final ainda não está claro. As especulações sobre o significado da mensagem variam desde simples sinais até teorias mais sinistras que sugerem que o piloto poderia estar enviando sinais de socorro ou confusão. Alguns sugerem que a mensagem poderia ter sido um código para uma emergência, mas ninguém conseguiu oferecê-lo de maneira conclusiva. Além disso, os rumores sobre o conteúdo do voo, que incluía uma carga preciosa como pedras preciosas e documentos políticos, só aumentaram o mistério. Apesar de encontrar a bagagem, muitas perguntas sobre os momentos finais do Sardusto continuam sem resposta. E sendo um dos mistérios mais intrigantes da história da aviação. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e nos vemos no próximo.